Você pode fingir ser meu par por um dia? A pobre mulher perguntou a um pai solteiro. O que ele disse em seguida mudou tudo. Antes de continuarmos, por favor, diga-nos de onde você está assistindo. Adoramos ver o alcance das nossas histórias. Rafael Ferreira estava deitado de costas debaixo de um Peugeot 206 às 13h30 da tarde de uma sexta-feira de novembro, com graxa nas mãos e uma chave inglesa que não cooperava. Ele ouviu o sino acima da porta da sua oficina tocar em Coimbra. Era apenas a entrega das peças dele, que estava atrasada novamente. Então ele nem se deu ao trabalho de sair até ouvir a voz de uma mulher dizer: "Com licença, tem alguém aí?" E havia algo em seu tom de voz que indicava que ela estava prestes a chorar, ou possivelmente vomitar, ou talvez ambos ao mesmo tempo. Ele saiu debaixo do carro, limpando as mãos em um pano que já estava imundo, e olhou para cima e viu uma mulher com o uniforme do supermercado Estrela de Coimbra. Ela estava parada no meio da sua oficina mecânica, segurando as chaves do carro com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos, e ele vagamente a reconheceu como a caixa do supermercado, que sempre sorria quando ela passava suas compras no leitor. Mas agora parecia que o mundo dela estava desmoronando. "Posso ajudar, senhora? A senhora está com problemas no carro?" perguntou Rafael. Aquela voz calma que ele usava quando os clientes entravam em pânico por causa da luz de verificação do motor. E a mulher começou a andar de um lado para o outro. Ela ficava indo e voltando, como se estivesse discutindo consigo mesma em voz alta. "Isso é insano. Eu não posso simplesmente perguntar para uma estranha. Isso é completamente louco. Eu devia simplesmente ir embora e pensar em outra coisa." E Rafael ficou ali parado, segurando sua chave inglesa, completamente confuso sobre o que estava acontecendo em sua oficina naquele momento. "Senhora, a senhora está bem? Precisa que eu ligue para alguém?" Ele tentou novamente. E foi então que ela parou de andar de um lado para o outro e olhou para ele com aqueles olhos castanhos desesperados. Com os olhos semicerrados, Rafael ouviu a pergunta mais bizarra que já escutara em seus 37 anos de vida. "Você pode fingir ser meu par por um dia?" Ela disse isso tão rápido que as palavras quase se misturaram e Rafael realmente pensou que tinha entendido errado, porque não havia a menor possibilidade de uma mulher qualquer entrar na oficina mecânica do Ferreira e pedir para ele fingir que ia sair com ela. Mas ela o encarava, esperando uma resposta, e ele ainda segurava uma chave inglesa, como se de alguma forma isso fosse ajudar a fazer sentido nessa situação. "Desculpe, o quê?" disse Rafael. E a mulher respirou fundo, com a voz trêmula, e começou a falar a uns 180 quilômetros por hora, explicando que seu nome era Mariana Costa, trabalhava no supermercado, e sua chefe, a dona Amélia, aparentemente havia informado a matriz 11 meses atrás que Mariana estava noiva de um cara maravilhoso para fazê-la parecer estável durante as demissões. E Mariana tinha entrado na brincadeira pensando que aquilo passaria, exceto que agora a matriz estava vindo amanhã para o dia da família dos funcionários e eles queriam conhecer as famílias de todos, incluindo o noivo completamente fictício de Mariana. E Dona Amélia tinha dito: "É só arranjar um rapaz simpático para trazer, vai ficar tudo bem", como se fosse fácil. "Se eu aparecer sozinha, estou acabada, vou ser exposta como mentirosa. Minha chefe vai ser humilhada na frente da matriz. E com certeza vou ser demitida. E eu não posso perder este emprego porque meus pais estão contando comigo para ajudar com as contas dos remédios do meu pai." E Mariana estava falando tão rápido que mal conseguia respirar, e o cérebro de Rafael estava tentando processar toda essa informação, enquanto também processava que essa mulher estava pedindo para ele, um completo estranho, cometer uma fraude, basicamente. "Por que eu? Você nem me conhece." Rafael disse porque aquela parecia uma pergunta razoável, e Mariana riu, mas não foi um som feliz. "Porque você é literalmente o único homem solteiro em toda esta cidade que não é meu parente, não está namorando alguém, ou é um completo assustador.
Eu te vejo no supermercado com a sua filha e você sempre é simpático e não fofoca. E honestamente você parece uma pessoa decente que pode possivelmente ajudar alguém que está completamente desesperada. Rafael estava prestes a dizer alguma coisa. Ele nem sabia o quê, quando a porta do seu escritório nos fundos se abriu e sua filha de 9 anos, Laura, saiu correndo com seu rabo de cavalo loiro balançando e sua mochila do Homem-Aranha ainda presa nas costas. Pai, terminei toda a minha lição de matemática e nem precisei de ajuda dessa vez, ela anunciou orgulhosamente. E então ela viu Mariana e seu rosto inteiro se iluminou, como se alguém tivesse acabado de dizer que o Natal estava chegando mais cedo. Oh, oi. Você é a namorada do meu pai? Finalmente. Eu tenho pedido para ele arranjar uma há tanto tempo. Rafael sentiu seu rosto ficar completamente vermelho e ele gaguejou. Não, querida, ela é apenas uma cliente que precisa de ajuda com algo. Mas Laura já estava andando até Mariana com as mãos nos quadris, parecendo muito séria para uma menina da 4ª série. Meu pai é muito, muito bom em ajudar pessoas. Ele conserta os carros de todo mundo mesmo quando eles não podem pagar às vezes. E ele diz que ajudar pessoas é a coisa mais importante que você pode fazer. Então ele vai totalmente te ajudar com o que você precisar. E Laura disse isso com tanta confiança absoluta que Rafael queria abraçá-la e também explicar que essa situação em particular era muito mais complicada do que trocar o óleo de alguém. Mariana olhou para Laura e depois para Rafael, e seus olhos estavam se enchendo de lágrimas. Eu posso te pagar. Tenho 230 euros guardados. É seu. Eu só preciso que você apareça amanhã à tarde por umas 5 horas. E finja que somos noivos, e coma um pouco de salada de batata, e depois nunca mais precisamos nos ver. Por favor, estou literalmente te implorando agora. O cérebro de Rafael estava gritando que esse era o pedido mais ridículo que alguém já tinha feito, e ele deveria absolutamente dizer não, porque isso era fraude e mentira, e todo tipo de errado. Mas então ele olhou para essa mulher que estava claramente apavorada de perder seu emprego. E ele pensou em como sua falecida esposa Inês costumava dizer que ele era muito mole para o próprio bem, porque ele nunca conseguia dizer não quando alguém realmente precisava de ajuda. E Laura estava ali parada, olhando para ele com aqueles grandes olhos azuis que eram exatamente iguais aos da mãe dela, esperando para ver se ele ia praticar o que pregava sobre ajudar pessoas. Guarde seus 230 euros, Rafael se ouviu dizer, e a cabeça de Mariana se ergueu de repente com esperança em todo o rosto. Eu vou fazer isso, mas se vamos fazer isso funcionar, precisamos acertar nossa história, porque se sua chefe é tão bisbilhoteira quanto você está fazendo parecer, ela vai fazer perguntas, e é melhor termos respostas que combinem. O corpo inteiro de Mariana cedeu de alívio, e ela realmente começou a chorar ali mesmo na oficina dele. Meu Deus, obrigada, muito obrigada. Prometo que vou tornar isso o mais fácil possível. E Rafael já estava mentalmente passando por sua agenda, tentando descobrir como ia explicar para sua mãe que ele estava namorando alguém falsamente para um evento corporativo. Eles concordaram em se encontrar naquela noite na casa de Rafael, para ensaiar a história do relacionamento falso deles. E Laura insistiu que ela estava indo ao evento amanhã, porque, se vocês são noivos de mentira, então eu preciso estar lá para fazer parecer real. Além disso, posso contar para todo mundo o quanto vocês se amam. E Mariana realmente riu pela primeira vez desde que entrou. Disse que estava bem. Noivos definitivamente conhecem os filhos, então ajudaria a vender a história. Quando Mariana estava saindo, ela se virou na porta e perguntou: por que você realmente está fazendo isso? Você não me conhece nem um pouco. E Rafael se apoiou em sua bancada de trabalho e deu uma resposta honesta. Porque eu sei como é precisar de um emprego e ter medo de perdê-lo. E porque você foi corajosa o suficiente para pedir ajuda quando estava se afogando. A maioria das pessoas tem muito orgulho para fazer isso, e elas vão para o fundo. Pelo menos
você está lutando? Mariana olhou para ele como se ele tivesse acabado de dizer algo profundo, em vez de apenas decência humana básica. E depois que ela saiu, Laura veio e ficou ao lado dele e disse: pai, ela é muito bonita e parece legal. Ela pode ser sua namorada de verdade depois de amanhã? E Rafael bagunçou o cabelo dela e disse: não funciona assim, querida. Mas Laura apenas sorriu e disse: deveria. Naquela noite, Mariana apareceu na casa de Rafael às 7 e eles se sentaram à mesa da cozinha com cadernos como se estivessem estudando para a prova mais estranha do mundo, tentando construir um histórico de relacionamento falso que resistisse ao questionamento de colegas de trabalho, bisbilhoteiros e executivos corporativos. Eles decidiram que se conheceram no supermercado quando ele estava comprando mantimentos e ele a convidou para sair. Eles estavam namorando há 11 meses, o que combinava com a linha do tempo de Dona Amélia, e ficaram completamente travados na história do pedido de casamento até Laura, que deveria estar na cama, gritar do andar de cima. Deveria ser romântico, tipo quando o super-homem salva a Lois Lane, e eles simplesmente sabem que deveriam ficar juntos. E os dois adultos caíram na gargalhada. Por volta das 9, depois de cobrirem comidas favoritas e cores, e todas as coisas básicas que casais deveriam saber, Mariana contou a ele sobre se sustentar na universidade enquanto trabalhava em tempo integral e mandava dinheiro para casa para os remédios do coração do pai. E Rafael se viu compartilhando que ele cresceu em lares adotivos e conheceu sua esposa Inês quando tinha 26 anos, e ela viu algo nele que ninguém mais tinha visto. E eles tiveram Laura quando ele tinha 31. E Inês faleceu de uma doença quando Laura tinha apenas 3 anos. Então, ele estava fazendo essa coisa de pai solteiro há cerca de 6 anos agora. Então você está criando ela completamente sozinho esse tempo todo? Mariana perguntou baixinho, e Rafael acenou com a cabeça. Sim, a coisa mais difícil que já fiz, mas Laura é a melhor coisa que já me aconteceu. Ela me mantém em pé, mesmo nos dias em que não quero sair da cama. Mariana estendeu a mão pela mesa e apertou a dele. Ela tem muita sorte de ter você. E Rafael sentiu sua garganta apertar. Eu tenho sorte de tê-la, e honestamente, tenho sorte de você ter entrado na minha oficina hoje, mesmo que as circunstâncias sejam completamente insanas. Quando Mariana estava saindo por volta das 9h30, ela disse: te vejo amanhã, noivo falso. E Rafael respondeu: te vejo amanhã, Mariana. Nós conseguimos. Prometo. E depois que ela foi embora, Laura apareceu no topo das escadas em seu pijama de princesa e disse: pai, eu realmente gosto dela. Ela é legal e bonita e ela ri das suas piadas mesmo quando elas não são tão engraçadas. Ela pode, por favor, ser sua namorada de verdade depois que isso acabar. Rafael pegou sua filha no colo e a levou de volta para a cama. E Laura disse algo que fez seu coração parar. A mamãe ia gostar dela. Eu sei. Você sempre me diz que a mamãe costumava dizer que devíamos ajudar as pessoas e ser felizes. E Mariana precisa de ajuda e ela te faz sorrir. Então, a mamãe totalmente aprovaria. E Rafael teve que piscar muito forte, porque sua filha raramente mencionava Inês. E quando mencionava sempre, o pegava de surpresa. Ele aconchegou Laura e ela sussurrou: lágrimas felizes são ok, pai. Como se ela pudesse ler sua mente. E depois que ele fechou a porta dela, ele ficou parado no corredor, pensando que amanhã deveria ser 5 horas, fingindo estar apaixonado por uma estranha, e depois voltar à vida normal. Então, porque a ideia de nunca mais ver Mariana depois de amanhã fazia seu peito parecer estranhamente apertado. E talvez sua filha estivesse certa. Talvez Inês aprovasse. E esse pensamento pareceu uma permissão que ele nem sabia que estava esperando.
Sábado de manhã chegou, e Rafael pegou Mariana em seu caminhão recém-lavado às 10h30. E Laura estava afivelada no banco de trás, praticamente vibrando de empolgação, usando seu vestido roxo favorito, porque ela anunciou no café da manhã que se ia ajudar seu pai a fingir estar apaixonado, ela precisava estar elegante para isso. Mariana subiu no banco do passageiro, usando um vestido azul simples que tinha pegado emprestado da irmã mais nova e parecia nervosa o suficiente para desmaiar. Continuava repassando a história de cobertura deles baixinho, como se estivesse se preparando para um teste que não podia errar. Nos conhecemos no supermercado. Você me convidou para sair 3 vezes antes de eu dizer sim. Estamos juntos há 11 meses. Sua cor favorita é azul por causa do seu caminhão. E Rafael estendeu a mão e pegou a dela sem nem pensar e disse: respira, eu te protejo, vamos ficar bem. Segurar a mão dela pareceu natural demais para 2 pessoas que se conheciam há aproximadamente 21 horas. O estacionamento do supermercado Estrela estava completamente decorado com balões e mesas e um daqueles banners corporativos que dizia "Celebrando Nossa Família". E havia facilmente 85 pessoas já lá, funcionários e suas famílias espalhados comendo das mesas de buffet e jogando jogos de gramado. E Rafael sentiu a mão de Mariana apertar a dele enquanto eles caminhavam em direção à multidão. Dona Amélia os viu imediatamente e veio correndo. Ela era exatamente como Mariana tinha descrito. Uns 65 anos com cabelo grande e uma personalidade ainda maior. E seu rosto se iluminou como se ela tivesse acabado de ganhar na loteria quando viu Rafael e Mariana. Meu Deus do céu! É ele? É o seu noivo? E quem é esse anjo absolutamente precioso? Dona Amélia estava falando no volume 11 e Laura deu um passo à frente com a mão estendida, exatamente como Rafael tinha ensinado, e disse: eu sou Laura Ferreira. Rafael é meu pai. É um prazer conhecê-la, senhora. Esse é um colar muito bonito que a senhora está usando. E Dona Amélia literalmente agarrou o peito como se seu coração não aguentasse a fofura. Oh! Você não me contou que ele tinha uma filha tão educada. E olhe para você, você é ainda mais bonito do que ela descreveu. Dona Amélia estava bombardeando Rafael com perguntas antes que ele pudesse nem dizer olá. Queria saber o que ele fazia para viver e como eles se conheceram e todos os detalhes. E Rafael começou com a história ensaiada sobre se conhecerem no corredor dos cereais. Mas então algo o fez desviar do roteiro. Ela tinha esse sorriso que simplesmente me parou completamente. Eu a convidei para sair ali mesmo perto dos cornflakes, e ela me recusou na cara, me disse que não saía com clientes. Então, eu continuei voltando toda semana comprando a mesma caixa de cereal que nem gosto, até que ela finalmente concordou em tomar um café comigo só para me fazer parar de encher o saco. E a cabeça de Mariana girou para encará-lo, porque aquela absolutamente não era a história que eles tinham ensaiado. Mas Dona Amélia estava adorando. Disse: oh, que romântico! Persistência! Eu adoro um homem que sabe o que quer. Mariana entrou improvisando junto com ele. Ele foi muito persistente. Continuava aparecendo todo sábado de manhã às 9h15 como um relógio. E eu finalmente disse sim, só para ver se ele era real ou só estava entediado. E Rafael sorriu para ela. Acontece que eu era muito real. Melhor decisão que já tomei foi comprar cereal que odeio por 2 meses seguidos. E eles estavam improvisando um com o outro, como se fizessem isso há anos, em vez de inventar na hora. E Dona Amélia foi embora para cumprimentar outras pessoas, deixando eles parados ali de mãos dadas e tentando não rir. O vice-presidente corporativo, Sr. Tavares, veio por volta de 20 minutos depois. Ele era todo negócios em calças caqui e uma camisa polo com o logo da empresa. Apertou a mão de Rafael e perguntou o que ele fazia para viver. E quando Rafael disse que era dono de uma oficina de reparos automotivos, Sr. Tavares acenou aprovando e disse:
Bom trabalho honesto. Precisamos de mais jovens dispostos a trabalhar com as mãos hoje em dia. Você encontrou um bom, Mariana. O evento tinha todas essas atividades de casal planejadas, e Rafael e Mariana foram arrastados para participar de uma corrida de 3 pernas, onde suas pernas foram amarradas juntas com uma bandana e eles estavam tropeçando e rindo, e Mariana quase os derrubou 2 vezes, mas de alguma forma eles realmente venceram. E quando eles cruzaram a linha de chegada, eles se abraçaram e durou apenas um momento a mais. Tempo suficiente para Rafael sentir o cheiro do shampoo dela e sentir seu coração acelerado contra o peito dele. Laura estava gritando das laterais: "Esse é meu pai, essa é minha Mariana, eles são os melhores." E outros funcionários estavam aplaudindo e torcendo. E por um segundo, Rafael esqueceu que toda essa coisa era falsa, porque parecia tão incrivelmente real. Então veio o quiz de casais. E eles deveriam ter absolutamente fracassado, porque só se conheciam há um dia. Mas de alguma forma, eles continuaram acertando as perguntas. Qual é a comida favorita do seu parceiro? E os dois disseram pizza ao mesmo tempo. Qual é o maior medo do seu parceiro? E Rafael disse sem hesitar: decepcionar as pessoas e não ser suficiente. E os olhos de Mariana ficaram brilhantes, porque como esse estranho já havia tão claramente, eles venceram o quiz também. E Dona Amélia anunciou no microfone: "Vejam nossos pombinhos, tão sincronizados." Isso é o que o amor verdadeiro parece, pessoal. E Mariana sentiu seu estômago se revirar de culpa, porque todas essas pessoas legais pensavam que estavam testemunhando algo real, quando tudo era apenas uma performance elaborada. Por volta das 2 da tarde, Mariana se desculpou para usar o banheiro. E no caminho de volta, ela ouviu 2 de suas colegas de trabalho conversando perto da mesa de bebidas. Uma delas disse: "Você viu o noivo da Mariana? Ele é lindo e o jeito que ele olha para ela. Estou com tanta inveja." E a outra respondeu: "Eu sei, né? Pai solteiro mecânico que claramente a adora. Ela deu sorte." E Mariana teve que se esconder atrás da esquina porque sentiu que ia ficar enjoada, porque nada disso era real. Esse homem não a adorava. Ele estava apenas sendo gentil o suficiente para ajudar uma estranha desesperada. E amanhã ele voltaria para a vida dele e ela para a dela. E seria isso. Laura passou o evento inteiro segurando a mão de Mariana e apresentando ela para outras crianças. "Essa é a noiva do meu pai, Mariana. Ela vai ser minha madrasta em breve. Ela não é bonita?" E um menininho disse: "Você tem sorte. Minha madrasta é má." E Laura respondeu muito seriamente: "Mariana não é má, ela é a melhor. Ela já ama meu pai tanto. Dá para ver pelo jeito que ela sorri para ele." E Mariana se sentiu a pior pessoa do planeta, mentindo para essa criança doce que só queria que o pai fosse feliz. Por volta das 3, Rafael encontrou Mariana parada sozinha, perto do estacionamento, parecendo que ia chorar. E ele caminhou até ela e disse gentilmente: "Ei, você está bem? Estamos quase terminando. Você conseguiu perfeitamente." Mas Mariana balançou a cabeça e sua voz saiu tensa e estressada. "Isso foi um erro enorme, Rafael. Laura acha que isso é real. Todos esses colegas de trabalho acham que estamos realmente apaixonados. Todas essas pessoas são boas pessoas e estou mentindo para cada uma delas e me sinto um lixo absoluto." Rafael começou a dizer: "Você está apenas fazendo o que tem que fazer para manter seu emprego." Mas Mariana o cortou: "Isso não torna certo. Eu sou uma mentirosa e arrastei você para ser um mentiroso também. E eu só..." Mas antes que ela pudesse terminar, a voz de Dona Amélia veio estridente pelo microfone, chamando a atenção de todos para o pavilhão principal. "Antes de encerrarmos hoje, quero reconhecer algumas pessoas muito especiais. Mariana Costa está com o Supermercado Estrela há 9 anos maravilhosos. Ela é uma das nossas trabalhadoras mais dedicadas e está prestes a se casar com esse homem adorável. Vamos dar uma grande salva de palmas para eles." E todo mundo começou a aplaudir, e Mariana queria que o chão se abrisse e a engolisse inteira.
Mas Dona Amélia não tinha terminado. E estou emocionada em anunciar que a matriz aprovou minha recomendação de promover Mariana a gerente assistente com efeito imediato. Parabéns, querida. Você merece isso. Os aplausos ficaram mais altos e pessoas estavam vindo parabenizá-la. E Mariana estava sorrindo e dizendo obrigada. Mas por dentro, ela estava completamente em pânico, porque essa promoção era enorme. Mais dinheiro e melhores horários e benefícios reais. Mas tudo era baseado em uma mentira sobre estar noiva de um homem que ela conheceu ontem. Depois que o evento finalmente terminou, por volta das 4, Rafael levou Mariana para casa com Laura quieta no banco de trás, olhos fechados como se estivesse dormindo de toda a empolgação. E o silêncio no caminhão era pesado até Mariana finalmente dizer: não posso aceitar essa promoção, de jeito nenhum, não está certo. Rafael olhou para ela confuso. Do que você está falando? Você absolutamente mereceu isso. Dona Amélia disse que você está lá há 9 anos trabalhando duro. Mas Mariana balançou a cabeça com força. Eu mereci mentindo. Eles me promoveram porque acham que sou essa mulher estável e noiva com uma família perfeita. É fraude, Rafael. Não é real. Rafael parou em um estacionamento e se virou para encará-la. E antes que seu cérebro pudesse parar sua boca, ele disse: então, torne isso não uma mentira. E Mariana o encarou como se ele tivesse acabado de falar em uma língua estrangeira. O quê? E Rafael passou a mão pelo cabelo porque não podia acreditar que acabara de dizer aquilo em voz alta. Nada. Esquece que eu disse alguma coisa. Não sei do que estou falando. Mas Mariana não ia deixar passar. Não. O que você quis dizer com tornar isso não uma mentira? Me explica porque estou muito confusa agora. Rafael respirou fundo. E foi com tudo, porque aparentemente hoje era o dia em que ele tomava decisões completamente insanas. Hoje deveria ser eu te ajudando por 5 horas e depois voltarmos a ser estranhos, certo? Exceto Mariana. Eu me diverti mais hoje do que nos últimos 3 anos sólidos. E Laura não ficou tão feliz e empolgada com nada em tanto tempo que nem consigo lembrar a última vez. E quando estávamos fazendo aquele quiz de casais, e você sabia que minha cor favorita era azul, e você riu das minhas piadas idiotas, e você segurou a mão da Laura, como se ela já fosse sua. Não parecia que estávamos fingindo. Parecia real. Os olhos de Mariana ficaram enormes, e Rafael continuou porque ele já estava tão fundo nisso. Não estou dizendo que devemos fugir e casar amanhã. Isso seria completamente louco. Mal nos conhecemos. Mas e se apenas continuássemos fazendo isso? Tipo, namorando de verdade. Ver para onde vai naturalmente, porque eu não penso em ninguém do jeito que estou pensando em você desde a Inês. E isso me apavora. Mas a ideia de nunca mais te ver depois de hoje me apavora muito mais. Mariana parecia que não conseguia respirar. Rafael, você não me deve nada. Você já me ajudou mais do que eu tinha qualquer direito de pedir. E Rafael estendeu a mão e pegou a dela. Isso não é sobre dever você. Isso é sobre o fato de que você entrou na minha oficina ontem e fez a pergunta mais maluca que já ouvi. E de alguma forma, em 24 horas, você me fez sentir algo que achei que nunca sentiria de novo. E talvez eu esteja lendo isso completamente errado, e você acha que sou louco, mas eu tinha que dizer. Eles estavam se encarando no banco da frente do caminhão dele, e o ar parecia elétrico. E então, a voz de Laura veio do banco de trás, onde ela aparentemente estava acordada o tempo todo. Meu Deus, pai, só beija ela logo. Isso está demorando uma eternidade e estou morrendo de fome aqui atrás. E os 2 adultos pularam e então começaram a rir. E Rafael olhou para Mariana e disse baixinho: posso te beijar de verdade dessa vez? Não para ninguém assistindo, só porque eu realmente quero. E Mariana acenou e sussurrou: por favor, sim. E ele se inclinou pelo console central e a beijou suave e doce e real. E Laura disse: finalmente. Ok. Agora podemos comer pizza, porque não estava brincando sobre estar morrendo de fome. E eles se separaram rindo.
Segunda-feira de manhã, Mariana entrou no trabalho sentindo que estava flutuando no ar, porque ela e Rafael passaram todo o domingo juntos com Laura, e parecia fácil e certo e perfeito. Mas então, Dona Amélia a chamou no escritório parecendo séria, e o estômago de Mariana caiu direto no chão. E Dona Amélia disse: "Querida, preciso te contar algo sobre a promoção. A matriz quer fazer uma matéria rápida de perfil para o boletim informativo da empresa sobre nossa nova gerente assistente. Você sabe, tipo conhecendo a equipe. E como conheci seu noivo no dia da família, eu mencionei ele. Eles podem entrar em contato para incluir uma citação dele sobre o quão orgulhoso ele está de você. Espero que esteja tudo bem." E Mariana sentiu todo o sangue drenar de seu rosto, porque a matriz ia ligar para Rafael e perguntar sobre o noivado deles. E se ele contasse a verdade, ela estava completamente acabada. Demitida com certeza e humilhada na frente de todos. E se ele mentisse mais, eles estavam apenas se enterrando mais e mais fundo em um buraco de que nunca sairiam. Mariana absolutamente correu para a oficina do Ferreira na hora do almoço de segunda e encontrou Rafael debaixo de um Toyota, parecendo tranquilo e completamente alheio de que o relacionamento falso inteiro deles estava prestes a explodir em suas caras. E ela estava falando antes mesmo que ele rolasse completamente para fora debaixo do carro. "A matriz está fazendo uma matéria de boletim informativo sobre minha promoção. E eles vão te ligar para uma citação sobre o quão orgulhoso você está de mim. E se você disser que nos conhecemos há 4 dias, em vez de estarmos noivos há 11 meses, a mentira inteira desmorona e vou ser demitida e não sei o que fazer." E as palavras saíram tão rápido que ela teve que pegar ar quando terminou. Rafael se levantou e limpou as mãos no macacão. E a primeira coisa que ele fez foi pegar as 2 mãos dela nas dele e dizer naquela voz calma e firme em que ela já estava começando a depender: "Ok, primeira coisa, respira. Segunda coisa, quando eles vão ligar?" E Mariana balançou a cabeça freneticamente. "Pode ser a qualquer momento essa semana. Dona Amélia disse que é procedimento padrão. Mas, Rafael, temos que fazer uma escolha agora mesmo. Continuamos mentindo e nos enterramos mais fundo ou confessamos e lidamos com o que acontecer." Rafael olhou para ela por um longo minuto e então disse algo que fez o coração de Mariana apertar. "O que você quer fazer? Esse é o seu trabalho, sua vida. Vou apoiar qualquer decisão que você tomar, mas tem que ser sua decisão." Mariana sentiu lágrimas começando, porque quando foi a última vez que alguém a deixou fazer a escolha, em vez de apenas dizer o que fazer? E ela respirou trêmula e disse: "Quero contar a verdade. Não posso construir um relacionamento real com você em cima de uma fundação feita de mentiras, mesmo que isso me custe a promoção. Preciso confessar." Rafael sorriu para ela, como se ela acabasse de dizer algo que o deixou orgulhoso. "Ok, então fazemos isso juntos. Vamos falar com Dona Amélia amanhã de manhã e contar tudo. E o que acontecer depois disso, descobrimos." E Mariana jogou os braços em volta dele ali mesmo na oficina e sussurrou: "Obrigada por não achar que sou louca." E Rafael a abraçou de volta e disse: "Oh, eu definitivamente acho que você é louca, mas eu gosto de louca. Louca está funcionando para mim." Naquela noite, Mariana estava na casa de Rafael ajudando Laura com a lição de casa, quando Laura levantou os olhos das palavras de ortografia e disse: "Então, vocês ainda vão casar de mentira ou estão fazendo casamento de verdade agora?" Com o tipo de honestidade brutal de criança de 9 anos que corta direto pela besteira dos adultos. Rafael tentou explicar: "É complicado, querida." Mas Laura não estava aceitando. "Não, não é complicado. Você gosta da Mariana, certo? E Mariana, você gosta do meu pai. Então simplesmente fiquem juntos porque querem, não por causa de alguma coisa idiota de trabalho. É o que o pai diz. A mamãe sempre costumava dizer: faça as coisas porque te fazem feliz, não porque você tem que fazer." E Rafael sentiu sua respiração prender,
porque aquilo era absolutamente algo que Inês costumava dizer. Mariana olhou para Rafael com olhos molhados e apertou a mão dele pela mesa coberta de lição. E Laura voltou para sua ortografia como se não tivesse acabado de soltar uma sabedoria profunda em dois adultos que aparentemente precisavam de uma criança de segunda série para resolver suas vidas. Terça-feira de manhã, Mariana e Rafael entraram no escritório de Dona Amélia juntos, e Mariana confessou tudo, como eles só se conheceram há 5 dias. Como o evento do Dia da Família foi completamente falso, como ela estava arrependida de mentir e ia renunciar se fosse o que precisava acontecer. E ela estava falando tão rápido, tentando colocar tudo para fora, antes de perder a coragem, que não percebeu que Dona Amélia estava sorrindo. Quando Mariana finalmente ficou sem palavras, Dona Amélia se recostou na cadeira e disse 4 palavras que fizeram os dois congelarem. Querida, eu já sabia. E a boca de Mariana literalmente caiu aberta. A senhora o quê? Dona Amélia riu. Você acha que estou gerenciando funcionários há 33 anos e não consigo perceber quando 2 pessoas acabaram de se conhecer? Você teve que pensar sobre a cor favorita dele no quiz. Noivos de verdade não precisam pensar sobre essas coisas. Mas aqui está o que eu vi. Eu vi um homem decente tirar um dia inteiro de folga do trabalho para ajudar alguém que ele mal conhecia. E assisti vocês dois realmente se apaixonarem, em tempo real, bem ali na mesa de salada de batata. Dona Amélia puxou um papel de sua mesa e deslizou pela mesa. Era a aprovação da promoção de Mariana, já assinada e datada da semana antes do Dia da Família. E ela disse: você conseguiu essa promoção porque mereceu com 9 anos, trabalhando duro e presença perfeita e treinando cada novo funcionário que contratamos. O noivado não teve absolutamente nada a ver com isso. Eu apenas usei aquela história como minha desculpa para pressionar a matriz a aprovar mais rápido. Mariana começou a chorar ali mesmo no escritório e Dona Amélia lhe entregou lenços e disse: então, aqui está a minha verdadeira pergunta. Vocês estão realmente namorando agora de verdade? E Rafael e Mariana se entreolharam e ambos disseram: sim, senhora, exatamente ao mesmo tempo. E Dona Amélia bateu as mãos. Então tornem oficial eventualmente, e não há mentira para se preocupar. Agora saiam do meu escritório. Alguns de nós temos trabalho real para fazer. Do lado de fora, no estacionamento, Mariana ainda estava tentando processar o que tinha acabado de acontecer quando Rafael disse: tem uma ideia completamente insana. E Mariana riu. Mais louca que namoro falso? E Rafael pegou as 2 mãos dela e disse: muito mais louca. Casa comigo. Tipo, de verdade, eventualmente. Eu sei que nos conhecemos há 5 dias, e isso é absolutamente louco. Mas não consigo parar de pensar em você desde que você entrou na minha oficina. E Laura já está planejando que vestido ela vai usar no nosso casamento. E quando Dona Amélia perguntou se estávamos realmente juntos, dizer sim pareceu a coisa mais honesta que disse em anos. Mariana estava chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Rafael Ferreira, você está seriamente me pedindo em casamento em um estacionamento de supermercado depois de me conhecer há menos de 1 semana? E Rafael sorriu. Não estou pedindo. Estou dizendo, vamos namorar de verdade e ver onde isso vai. Mas também tenho bastante certeza de que já sei para onde está indo, porque você é a pessoa certa para mim. Mariana o puxou para baixo e o beijou na frente das pessoas fazendo compras de manhã e disse: me pergunta de novo em alguns meses, quando tivermos realmente feito isso direito. E Rafael disse: combinado, mas já estou escolhendo um anel. E Mariana riu. Isso é extremamente presunçoso. E Rafael disse: isso se chama ser confiante. E eles ficaram lá sorrindo um para o outro, como idiotas completos, até Mariana ter que ir começar seu turno. 5 meses passaram mais rápido do que qualquer um deles esperava.
E eles namoraram de verdade, jantares em família com Laura e conhecendo as famílias um do outro e todas as coisas normais de relacionamento. E Laura começou a chamar Mariana de Mari por volta do 4º mês. Um meio termo que ela inventou sozinha e ninguém corrigiu porque parecia certo. A promoção de Mariana aconteceu sem um único problema e ela foi incrível no trabalho. O negócio de Rafael continuou crescendo e em algum lugar por volta de fevereiro, Rafael disse: "Eu te amo." Durante um momento completamente aleatório assistindo à peça da escola de Laura, e Mariana disse de volta imediatamente. O dia 12 de abril chegou exatamente 5 meses depois do evento do Dia da Família. E Rafael disse a Mariana para encontrá-lo no estacionamento do supermercado Estrela. E quando ela chegou lá, ele estava parado perto do caminhão, parecendo nervoso. "Por que estamos aqui?" Mariana perguntou. E Rafael pegou a mão dela e disse: "Porque este estacionamento é onde paramos de mentir e começamos a viver de verdade. E eu queria fazer isso aqui." E então ele se ajoelhou ali mesmo no asfalto e puxou um anel. "5 meses atrás, você me pediu para fingir ser seu namorado por 5 horas. E foi a pior atuação que já fiz, porque não consegui fingir nem então. Mariana Costa vai casar comigo de verdade dessa vez? Vai me deixar passar o resto da minha vida provando que arriscar em um estranho com um pedido maluco foi a melhor decisão que você já tomou?" E Mariana já estava acenando e chorando. "Sim. Meu Deus, sim." E então Laura veio correndo de trás de um carro estacionado, segurando uma placa que ela tinha feito que dizia: "Ela disse sim, vou ter uma mãe, finalmente." E Mariana a pegou no colo, girando ela. E Laura disse: "Posso te chamar de mãe de verdade agora, não só na minha cabeça?" E Mariana estava soluçando: "Sim, amor, absolutamente pode." E o estacionamento inteiro explodiu em aplausos, porque Dona Amélia tinha organizado uma multidão. 11 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia pequena no centro comunitário com Laura como a daminha de honra mais séria da história de Coimbra. Ela tinha uma prancheta e tudo mais. E durante os votos, Rafael disse: "Você pediu ajuda a um estranho, e eu disse sim porque eu conserto coisas quebradas. Acontece que você me consertou também." E Mariana disse: "Você apareceu quando não precisava e transformou meu pior erro na minha melhor verdade." E na recepção, Laura correu até eles enquanto dançavam e disse: "Mãe, pai, hora do bolo!" E o coração de Mariana se encheu ao ouvir aquela palavra dita com tanta naturalidade, e Rafael se emocionou ao ouvir aquela palavra, e ele abraçou suas 2 garotas, pensando em como Inês teria adorado Mariana e como Laura estava certa o tempo todo. E eles caminharam juntos até a mesa do bolo como a família que eram, construída acidentalmente a partir de uma pergunta desesperada e um sim impossível. Às vezes, as perguntas mais malucas levam às melhores respostas. Mariana precisava de um noivo falso por 5 horas e encontrou um marido para a vida toda. Rafael disse sim a uma estranha e encontrou a família que nem sabia que lhe faltava. Eles fingiram um noivado por causa de um emprego e descobriram um amor que era verdadeiro desde o início. Se você já teve medo de pedir ajuda ou de dizer sim quando alguém precisa de você, este é o seu sinal. Aceite a chance. Faça a pergunta. Diga sim ao pedido impossível, porque você nunca sabe no que 5 horas de fingimento podem se transformar. Clique no botão de inscrição se esta história te lembrou que as melhores histórias de amor começam com os pedidos mais inusitados. E às vezes, se apaixonar acontece no instante em que você para de fingir. Obrigado por estar aqui conosco. E lembre-se, às vezes, a pessoa que você finge amar é realmente a pessoa que você estava esperando por todo esse tempo.